Então, o outono deve ser uma estação mais certinha do que o ano passado. O ano passado a gente teve a influência do El Niño, que é aquele fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico. Esse fenômeno ainda, na verdade, ainda não se dissipou totalmente, né? Aos poucos ele vai se dissipando, mas a gente vai ter uma influência menor. Ou seja, as massas de ar frio vão entrar com mais facilidade nesse outono do que foi no outono passado. As temperaturas devem ficar mais amenas? Como que vai ficar? De Mongaguá até o Vale do Ribeira, que é uma região mais próxima ao Paraná, ela vai ter assim uma quantidade de chuva um pouquinho acima do normal, né? É probabilidade, né? Isso, na verdade isso. E vai ter uma temperatura dentro da média para o outono. Agora já de Praia Grande até Bertioga, a temperatura deve ficar um pouquinho acima da média e a chuva dentro da média. Com tempos mais de chuva ou dias mais ensolarados? Então, o outono normalmente é uma época de tempo mais estável, né? Pelo menos até os primeiros 20 dias, é uma época ainda um pouco turbulenta, ainda lembra um pouco o verão. Deve ocorrer pancadas de chuva, até algumas trovoadas, mas depois a tendência é o clima ficar um pouco mais seco. E o outono é uma estação interessante que a quantidade de nuvens, pelo menos um outono típico, né, que a gente está prevendo aí, a quantidade de nuvens é menor que no verão. Então você tem mais insolação durante o dia, então a gente tem mais sombras, dá um clima de mais nostalgia. O clima ele vai ficar um pouco mais seco ou ainda há umidade? No começo de abril, até os primeiros 20 dias, deveremos ter chuvas, mais umidade. Depois começa a secar mais, né? O clima fica um pouco mais seco. Em termos de índice pluviométrico, a gente deve manter a média e bastante chuvas na região.